Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Quero já louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero engrandecer a Ele por mais essa oportunidade de estar aqui, porque Ele tem nos ajudado, porque Ele tem nos fortalecido, porque independente das lutas que temos passado, os dias não têm sido fáceis, mas com certeza é o Senhor que tem nos sustentado, é Ele que tem nos dado graça. É Ele que tem mantido os nossos pés firmados na rocha que é Cristo. Amém? Por isso nós devemos ser gratos a Ele sempre, por tudo aquilo que Ele é, porque independente daquilo que nos aconteça, Ele é Deus, Ele vai ser para sempre Deus, e Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, de toda a nossa gratidão. Gratidão é a palavra, amém? A palavra que nós devemos ter, que nós devemos ter em relação a Deus. Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. Essa palavra se encontra no livro de Evangelho de São Lucas. São Lucas, no capítulo 17, o versículo 17 diz: Então Jesus lhes perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Essa palavra está nos falando que o Senhor Jesus estava indo, estava indo no caminho de Jerusalém, estava indo para Jerusalém. E para ir, ele teria que passar, ele teria 2 caminhos que ele poderia escolher entre esses 2 caminhos. Ele poderia, se ele optasse por um, que tem um que poderia chegar mais rápido, era um caminho que era mais curto. Ou ele poderia optar por outro que demoraria um pouco mais. Por um, ele levaria 3 dias para chegar, e pelo outro, ele levaria pelo menos 5 dias. E nós vamos entender que naquela época havia muitas dificuldades, para as pessoas se locomoverem, para fazer uma viagem. Não era fácil, eles levavam dias e eles iam a pé. Não tinham os meios de transporte, não tinham as condições que a gente tem hoje, que se torna tudo muito mais fácil, torna tudo muito mais rápido. Mas naquela época havia muita dificuldade. E nós vamos entender aqui que os judeus, quando eles faziam esse trajeto, eles optavam pelo caminho que era mais longe, que demorava mais para chegar. Porque eles não passavam, eles não gostavam de passar ali por dentro de Samaria. E esse trajeto era o que era mais curto, era o que levava menos tempo, menos dias para chegar. Mas como aquele povo ali, em Samaria havia povos, eram estrangeiros, eram povos de vários lugares que foram reunidos e que moravam ali em Samaria. Eles tinham outros costumes, que tinham outros credos diferentes dos judeus. Então eles não se davam bem. E eles não tinham relação uns com os outros, eles não se falavam, eram tidos como inimigos. Por isso, os judeus nunca passavam por ali. Eles preferiam fazer o trajeto que era mais longo, que demorava mais, mas não passavam por dentro de Samaria. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele optou por esse caminho mais curto, e passou por dentro de Samaria. Porque Jesus, Ele é aquele que Ele quebra as barreiras, que não existe barreiras para Ele, que não existe distância, Ele optou por passar ali. E quando o Senhor Jesus Ele está entrando, Ele vai chegar em uma aldeia, ali afastada, com certeza afastada de Samaria, afastada ali da Galileia, vai ter uma aldeia. E o Senhor Jesus vai
está passando ali, por ali. E nós vamos ver que algumas pessoas, alguns leprosos, nós vamos ver lá em Levítico que a lepra era uma doença que ela era na pele das pessoas, que davam aquelas manchas, né? Começavam a dar aquelas manchas e as pessoas, elas iam até o sacerdote, depois o sacerdote é que decidia qual era o destino daquelas pessoas. Se elas tivessem que ficar isoladas, ele ia mandar elas para o isolamento. As pessoas, só os leprosos é que ficavam ali naquela aldeia, ali naquele lugar, que ficavam reunidas ali, porque elas tinham algo em comum, né? Que era a miséria que elas começavam a viver depois que era identificada a lepra nos seus corpos. É uma doença que começava a consumir o corpo das pessoas. Elas ficavam todas cheias, com os corpos cheios de feridas. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas, elas tinham que rasgar as vestes, elas tinham que raspar a cabeça, tinham que colocar um pano sobre a cabeça e ficar ali, isoladas, e ficar longe de tudo, longe de todos. Elas não poderiam se aproximar de ninguém, elas não poderiam estar no meio das pessoas, porque se elas se aproximassem, elas poderiam até ser apedrejadas. Era o que acontecia naquela época. E nós vamos ver que aqueles homens, aqueles 10 leprosos, quando eles veem que Jesus está passando, eles veem uma oportunidade. Nós sabemos que ali ficavam todos os leprosos, com certeza tinham mais leprosos ali, mas somente esses 10. Somente esses 10 viram uma oportunidade de cura, uma oportunidade de mudança, de transformação naquela situação que eles estavam vivendo, naquele quadro que eles estavam, que eles tinham até o momento. Porque nós sabemos que eles não tinham expectativa, porque leproso naquela época não tinha uma cura, não tinha um remédio. E quando a pessoa ficava leprosa, certamente ele iria morrer. E então eles estavam ali só esperando o quê? Esperando para morrer. Com certeza a situação deles era difícil naquele lugar, porque eles ficavam isolados, ficavam sozinhos. Com certeza eles estavam passando por privações, passando por fome, por sede, passando por todo tipo de dificuldade, por frio, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de melhora. Mas agora o Senhor Jesus passa por ali. E esses 10 leprosos, eles se agarraram a esse fio de esperança. Eles tiveram, ali eles se reuniram e tiveram ali o mesmo pensamento, porque eles tinham o mesmo problema. Eles estavam todos juntos com a mesma dificuldade, esperando pela morte, e agora eles têm a mesma decisão de ir até Jesus, de clamar por socorro, clamar por socorro daquele que tudo pode, porque eles já tinham ouvido falar que Jesus podia todas as coisas, que Jesus curava, que não tinha nada que era impossível para ele. E eles então foram de encontro, buscar aquilo que eles necessitavam, buscar por uma cura. Eles foram clamar. Eles agora reconhecem que o dono da vida está passando, que o Todo-Poderoso está passando. Claro que eles não tinham conhecimento da palavra, eles não tinham conhecimento nenhum, eles não adoravam a Deus, eles não tinham Deus por Deus, eles adoravam a outros deuses, adoravam a si mesmos como deuses, os samaritanos. Mas nós vamos entender que eles tiveram que reconhecer a sua impossibilidade. Eles tiveram que reconhecer que eles precisavam, que eles precisavam de alguém maior, alguém que pudesse fazer aquilo que ninguém poderia fazer por eles. E eles foram de encontro, eles não ficaram esperando. Muitas vezes nós ficamos esperando aquilo que nós temos que fazer, ter uma atitude, ir de encontro
ir de encontro àquilo que nós necessitamos. Quando nós temos uma oportunidade de ir de encontro a Cristo, pedir para Ele, clamar por Ele, né? Colocar, apresentar a Ele, diante dele, a nossa dificuldade, o nosso problema. Independente daquilo que Ele faça, mas nós temos que colocar diante dele, apresentar diante dele, porque Ele é a nossa esperança. Porque aquilo que ninguém pode fazer, porque aquilo que nós não podemos fazer, nós sabemos que somente Ele pode. Tem coisas que somente Ele pode fazer. E aqueles homens, eles foram de encontro. Eles ficaram à distância. A Bíblia vai dizer que eles ficaram à distância porque eles não poderiam se aproximar. Eles mantiveram uma certa distância. E mesmo distante, eles começaram a clamar. Com certeza eles tiraram força de onde talvez nem tinham, porque eles estavam debilitados por causa da doença. Mas eles começaram a gritar e começaram a clamar pelo nome poderoso de Jesus. O nome que tudo pode, o nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. E nós vemos que todas as vezes aqui na palavra, e todas as vezes que o nome de Jesus era pronunciado, que alguém pronunciava o nome de Jesus, que alguém estava buscando por algo na presença de Jesus, quando ele estava passando e alguém pronunciava o seu nome, ele parava para atender, porque alguém chamava a atenção dele. É isso que nós temos que fazer, chamar a atenção dele, buscar uma forma de chamar a sua atenção. Quando ele está por perto, quando nós sabemos que temos a oportunidade, chamar a atenção dele para as nossas vidas, para aquilo que nós precisamos. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens, eles chamaram a atenção do Senhor Jesus. Mesmo sendo povos ali que eram, excluídos, que eram estrangeiros, que não faziam parte ainda do povo de Deus. Mas eles puderam receber algo do Senhor Jesus, porque todos aqueles que vêm a Cristo, todos aqueles que vêm até Ele, recebem algo, recebem uma oportunidade, porque Ele não dispensa ninguém de mãos vazias, sempre Ele coloca algo. Assim Ele fez na vida daqueles homens. A Bíblia vai dizer que quando aqueles homens clamaram Jesus, e após eles dizerem Jesus, eles disseram Mestre, chamando a atenção dele, chamando a atenção daquele que tudo pode. Tem piedade de nós. Jesus, depois Mestre, tem piedade de nós. Então o Senhor Jesus, Ele vai olhar para aqueles homens e Ele vai dar uma resposta, talvez não era a resposta que eles buscavam ali no momento. Talvez se nós ouvíssemos essa resposta do Senhor Jesus, de um pedido nosso, de algo que é urgente, que nós precisamos para agora, nós ouvíssemos essa resposta, talvez nós ficaríamos em dúvida, nós colocaríamos dúvida, porque muitas vezes a gente, por mais que a gente tenha fé, às vezes a gente coloca uma certa dúvida. Dependente das circunstâncias, dependendo da situação, da resposta que nós obtivemos, nós às vezes colocamos uma certa dúvida. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, às vezes a gente coloca dúvida. Mas eles não colocaram dúvida, nós vamos ver aqui que eles ouviram a resposta de Jesus e eles fizeram exatamente de acordo com aquilo que o Senhor Jesus pediu para eles, porque o Senhor Jesus disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles poderiam ter olhado para a impossibilidade deles e de como que nós vamos chegar, até nós sairmos daqui, porque eles estavam num lugar isolado, até sairmos daqui do jeito que nós estamos, Nós estamos aqui debilitados, e como que nós vamos chegar até lá? Quantas dificuldades, tinham um obstáculo, algo que seria impedimento para eles chegarem lá até o sacerdote. Eles não poderiam ir se apresentar, mas eles foram. Eles ouviram a palavra do Mestre e foram e acreditaram, porque essa era a única esperança deles. Eles não tinham nenhuma outra esperança, era somente essa. E foram a caminho,
a caminho do milagre deles. Acreditaram. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão no trajeto que eles vão fazer até chegar no sacerdote, eles vão ser limpos, eles vão ser purificados. Quando eles começam a olhar um para os outros, com certeza eles começam a se olhar e vão ver que aquelas feridas enormes vão começar a se fechar. Aquelas feridas que não cicatrizavam por nada, elas vão começar a se fechar nos braços, nas mãos, no rosto. Eles vão começar a ver o milagre, a cura, a bênção que o Senhor Jesus colocou sobre eles, porque eles acreditaram, porque eles usaram a força que eles tinham, né, para ir em frente, para ir em busca daquilo que eles precisavam. E quando eles chegaram no sacerdote, eles já estavam purificados, eles já estavam sãos. E quando eles viram isso, nós vamos entender aqui que um daqueles 10 voltou até o Senhor Jesus. Voltou para agradecer, para render glória ao nome do Senhor Jesus. Ele já veio de longe dando glória a Deus, engrandecendo por aquilo que ele havia recebido, reconhecendo, ali ele reconheceu que somente Deus, que somente o Senhor Jesus era digno de honra e de glória. E ele chegou aos pés e se lançou aos pés de Jesus e se prostrou diante do Todo-Poderoso. Se prostrou, adorou o Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer, não eram 10 os que foram curados? E por que então que voltou somente um? Somente um voltou para agradecer, para render glória. E esse um que voltou era exatamente samaritano, era um estrangeiro. Era aquele que não tinha Deus como Deus, que não fazia parte de um povo, do povo de Deus, que não tinha uma fé ainda, a fé genuína no Senhor. Mas ele voltou porque a partir daquele momento ele entendeu que o Senhor Jesus somente ele era Senhor. E ele passou a entender que o Senhor Jesus tinha muito mais para dar para ele, além daquela cura física, além daquela cura no seu corpo. E ele queria algo mais, e ele almejou por algo mais, por isso ele estava ali. Enquanto os outros não voltaram, enquanto os outros se deram por satisfeitos somente com aquela cura no corpo físico e foram viver as suas vidas e não voltaram, não tiveram gratidão a Cristo por aquilo que eles receberam, perderam, né, a oportunidade de receber algo maior. Porque o Senhor Jesus vai dizer para esse que voltou, vai dizer, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Nós vamos entender aqui que ele recebeu a salvação a partir daquele momento. Os 10 receberam a cura física, mas somente um, além da cura física, recebeu a salvação. Recebeu o direito a passar a eternidade junto de Cristo, né? Porque muitos vão até o Senhor, ficam clamando por uma bênção, por algo material, para conquistar algo, para conquistar uma cura, para conquistar uma bênção, mas não querem algo mais, não almejam por algo mais, e Ele quer dar algo mais. Ele quer salvar a nossa alma. Aquilo que Ele tem para nos dar é muito maior, é muito melhor. Claro que muitas vezes nós precisamos de uma cura, nós precisamos solucionar um problema, uma causa que para nós é impossível, sim. Mas se isso não acontecer, aquilo que Ele já tem nos dado, né, através da nossa fé, através lá da graça de Cristo, através do Calvário, porque não é por mérito nosso, mas é através da graça de Cristo que nós somos salvos. Ele já colocou isso sobre nós, Ele já colocou isso, né, na vida daqueles que
se renderam aos pés do Senhor Jesus. E isso é muito maior, isso é muito melhor, porque isso vai ser duradouro. Porque quando sairmos daqui, nós vamos tomar posse, né, dessa vida eterna, que vai durar para sempre. Isso aqui agora é passageiro. Isso não é o mais importante, mesmo que nós tenhamos que viver com um problema, com uma dificuldade, que não seja solucionada, que nós não tenhamos a resposta que nós queremos agora, mas a salvação que foi nos oferecida é muito melhor para nós. É o que nós devemos buscar com todas as forças, é o que nós devemos almejar, é o que nós não devemos abrir mão, da salvação da nossa alma. Nos é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então que nós possamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele faz por nós, mas por tudo aquilo que Ele é, porque a palavra dele diz que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que a salvação é somente por Ele. Então que nós possamos ser gratos por isso, porque isso é muito mais importante para nós, porque o dia que nós partimos daqui, nós vamos ter a certeza daquilo que Ele tem reservado, nos esperando. Amém? Assim como esse samaritano que voltou para agradecer, que nós possamos ser gratos, que nós possamos nos colocar na presença dEle, estar perto, buscar estar perto dEle. Porque aqueles outros ficaram de longe, se mantiveram de longe, mesmo depois da cura, não buscaram estar perto, não buscaram uma intimidade com o Senhor Jesus, não reconheceram que Ele era Deus, não reconheceram, né, a sua grandeza, não deram glória a Ele. É isso que é importante que nós façamos, dar glória ao nome dEle, né? Fazer o nome dEle grande, independente da circunstância, mas por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa falar grandemente contigo, que Ele possa te proporcionar aquilo que você tem necessitado, mas acima de tudo, que você possa, né, valorizar a salvação, né, através da graça de Cristo que foi derramada sobre nós. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e toda a sua casa.